Olá, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel e venho apresentar o trabalho intitulado Ferramenta para Conversão e Migração Automatizada de Dados entre SGBDs. Trabalho esse desenvolvido por mim e pelo meu orientador, o professor André Fiorin. Então, na migração de dados, existem diversas dificuldades que acabam atrapalhando as empresas quando elas pretendem fazer esse processo. Entre elas, as principais e as que mais surgem como desafios são o alto custo e a complexidade técnica, porque migrar dados entre diferentes plataformas, entre sistemas gerenciadores de bases de dados diferentes, é um processo muito difícil, um processo que pode ser tecnicamente complicado, exige muito das equipes que vão realizar isso por conta das diversidades ali de SGBDs que existem e também acaba sendo caro, porque é um processo que demanda muitas, muito tempo, uma equipe especializada, demanda ferramentas. Então, isso gera, né, um alto custo e uma complexidade técnica para esse processo. Um outro desafio é a incompatibilidade entre sistemas. Nesse caso, né, sistemas gerenciadores, né, de bases de dados. Eles são frequentemente incompatíveis entre si, né? Isso é o meio que padrão, porque essas ferramentas, na verdade, elas lidam com os dados de maneiras diferentes. Cada uma tem suas características e suas especificidades. Dessa forma, isso acaba dificultando no momento em que é feita uma migração, porque é preciso se atentar a como cada uma das ferramentas, com cada sistema gerenciador de base de dados, vai estar gerenciando essa base de dados e esses dados, que tipos de dados ele utiliza, como eles são armazenados, em que formatos. Isso é muito específico para cada um. O tempo de execução acaba também sendo um outro desafio, porque os processos de migração eles exigem bastante tempo, geralmente. Isso principalmente levando em conta bases de dados de empresas, né, bases corporativas. Elas costumam ser grandes, elas costumam ter muitos dados. E isso acaba sendo um entrave. Isso acaba exigindo um tempo hábil bastante grande para finalizar uma migração de dados, o que também é um problema porque, dependendo da ferramenta que está sendo utilizada, isso impede totalmente a utilização da base de dados. Então ela tem que ficar parada, sem uso, até que os dados sejam migrados. Esse é um ponto muito importante. Algumas ferramentas conseguem, é claro, lidar com a migração sem que a base de dados precise necessariamente parar de ser utilizada, mas elas são ferramentas, né, de mais alto nível, não são a regra, são a exceção. Um outro ponto, é a obsolescência das ferramentas. Então, a evolução, né, tecnológica, ela certamente torna muitas ferramentas antigas obsoletas, o que exige migrações constantes para soluções mais modernas. Então, isso vai exigindo que as empresas acabem trocando as ferramentas que elas usam para garantir compatibilidade, para garantir suporte e eficiência. Esses são motivos pelos quais uma empresa poderia se interessar em trocar de ferramenta. Nesse contexto, o trabalho aqui apresentado propõe o desenvolvimento de uma ferramenta que ela solucione alguns desses problemas. E realize, né, a migração dos dados, dando ênfase aos SGBDs PostgreSQL e Firebird. A ideia é que a ferramenta ela tente ao máximo ser genérica e modular, para que ela possa migrar dados de diferentes bases de dados, diferentes SGBDs, mas inicialmente para esse trabalho ela foca no Postgre e no Firebird. Os trabalhos relacionados à bibliografia levantada incluem principalmente o trabalho Amanda, a Middleware for Automatic Migration Between Different Database Paradigms, de Queiroz
et al. Ele propõe um middleware flexível para migração automática entre diferentes bases de dados, relacionais e não relacionais, que, segundo os autores, se provou muito eficiente e bastante performático. E requisitos para ferramentas de migração de dados, de Neto et al. Esse trabalho ele apresenta um catálogo de requisitos associados às ferramentas de migração de dados, um catálogo levantado pelos autores que traz uma continha de requisitos ali que uma ferramenta de migração de dados deveria implementar para ser eficiente, para ser boa. Os desafios técnicos que vão ser encontrados nessa para esse trabalho, para essa ferramenta, durante seu desenvolvimento são a performance, no sentido de ter uma ferramenta efetiva, uma ferramenta com bom desempenho, que consiga migrar os dados rapidamente e consiga migrar todos os dados, né, com qualidade. A modularidade, uma ferramenta modular, uma ferramenta que seja reutilizável, que possa ser expandida futuramente. E a usabilidade, então uma ferramenta que tenha um uso fácil, que não seja difícil de usar. Esse trabalho ele vai ter por caráter então o desenvolvimento tecnológico, né, com o foco na criação da ferramenta mencionada, né, para a migração de dados. O desenvolvimento do back-end da ferramenta ele vai ser feito em Java, utilizando Spring Boot, enquanto o front-end vai utilizar o framework SvelteKit, que é um framework de JavaScript. Os objetivos são projetar uma arquitetura modular para acesso a dados de diferentes SGBDs, utilizando as ferramentas do Spring Boot, usando Spring Data, e os drivers JDBC para conectividade com bases de dados. Desenvolver uma API com o Spring Boot responsável pela migração e também pela comunicação, né, com o front-end. Essa migração ela vai se basear num processo de ETL, uma sigla para Extract, Transform e Load, que basicamente descreve as três etapas desse processo. Ele deve extrair os dados da base de dados origem, perdão, transformar esses dados para que eles sejam compatíveis com a base de dados destino e então, por fim, carregar esses dados na base destino. No contexto da ferramenta aqui apresentada, esse processo ele é o core, ele é o núcleo da ferramenta, né? E ele é capaz de extrair dados da base de dados de destino e metadados para que esses dados sejam descritos, as colunas, as tabelas, as especificidades da base de dados. Ele então transforma esses dados para a base de dados destino, converte os tipos de dados das colunas, ele gera os scripts para o DDL, para a definição, né, da base de dados, e para o DML, para a inserção e manipulação dos dados. E por fim, ele faz a carga desses dados em uma base de dados destino, para finalizar, né, a migração. E por fim, então, também se objetiva desenvolver uma interface gráfica utilizando o SvelteKit, que torne essa ferramenta fácil de usar e intuitiva. Essa interface ela vai se comunicar por meio de requisições HTTP com a API. Aqui existe um diagrama, uma representação do funcionamento da API, ainda sujeito a mudanças, mas é uma visão geral interessante de como ela deve funcionar. Existe um módulo para carga dos dados, né? Um módulo correspondente ao L do ETL, um módulo para transformação, correspondente ao T, e um módulo de extração, correspondente ao E. Então, primeiramente é feita a extração dos dados, eles são então transformados e então carregados. No fim, é proposto também um módulo de validação da consistência desses dados, que ele deve analisar se a migração foi efetiva, se ela conseguiu migrar de fato todos os dados e com qualidade. E em cima disso existe toda uma lógica, né, de negócio, uma orquestração interna da API que vai, né, realizar a comunicação com as bases de dados, origem e destino, com os arquivos JSON. Então esses dados eles vão ser extraídos e salvos em arquivos JSON, os dados e os metadados, para que eles possam ser manipulados, e também para comunicação via HTTP, via protocolo HTTP. Isso com os controladores REST. É uma visão geral do funcionamento da API.
Em relação à validação dessa ferramenta, assim que ela estiver pronta, essa validação ela pode ser feita com testes de migração em bases de dados reais, usando volumes de dados e estruturas de tabelas diferentes para verificar se de fato a ferramenta funciona bem e funciona com bases diferentes, né, com estruturas diferentes. Avaliar a efetividade da ferramenta, principalmente quanto ao tempo de execução, quanto à completude da migração e à consistência dos dados. São algumas maneiras de validar se a ferramenta de fato cumpre o que ela propõe. Então, existem ferramentas com boas abordagens já no mercado para a migração de dados entre diferentes tipos de bases de dados. Apesar disso, nota-se uma carência de soluções que realizem a conversão entre os dois SGBDs propostos, o Firebird e o Postgres, que seja simples, open source e gratuita. É isso que essa ferramenta se propõe, então. Então, por isso, o desenvolvimento desse trabalho ele vai envolver diversos desafios reais, como a interoperabilidade entre SGBDs, a aplicação de conhecimentos de modelagem de dados e engenharia de software, a conexão com bases de dados e entendimento das particularidades dos SGBDs, e isso tudo torna esse trabalho uma proposta viável e uma proposta interessante de desenvolvimento. Futuramente, com o desenvolvimento dessa ferramenta, podendo avançar, ela pode ser comparada com outras soluções já existentes e também aplicada em cenários reais para fazer testes, né? E para verificar se de fato ela consegue cumprir o que ela se propõe. Ela é uma ferramenta que tem, inclusive, um caráter comunitário por ser open source e pode servir para empresas futuramente com o seu desenvolvimento. Aqui eu tenho as referências utilizadas para a produção desse artigo e eu agradeço pela atenção. Fico à disposição.